Nos últimos dias, a situação da guerra em Israel se tornou ainda mais tensa com uma intensificação significativa dos ataques israelenses contra o Hezbollah e o Hamas. Israel decidiu ampliar seus esforços militares, buscando eliminar as lideranças e as estruturas militares desses grupos. A decisão foi tomada para garantir a segurança de sua população, claro, fortalecer a posição do país no cenário geopolítico global. Esses ataques não são apenas em resposta a provocações, mas uma tentativa estratégica de enfraquecer a capacidade de resistência desses grupos armados. Essa mudança de postura é um reflexo das necessidades de Israel diante de uma guerra implacável. Esses ataques têm impactos profundos na dinâmica da guerra, alterando o equilíbrio de forças na região. Com cada golpe, Israel parece mais determinado a desmantelar o Hamas e o Hezbollah, pressionando suas forças a se dispersarem ou se renderem. Porém, esse tipo de ação também gera desafios inesperados. Por exemplo, enquanto as forças israelenses atingem alvos estratégicos, o Hamas tenta se reorganizar rapidamente, repondo suas forças e até buscando novos esconderijos. A guerra, como sempre, é uma dança de estratégias e respostas rápidas. Isso nos leva a refletir: como será o futuro de Gaza e outras áreas sob controle desses grupos após uma ofensiva intensa como essa? A estratégia de Israel também envolve não apenas ataques diretos, mas uma rede de operações em várias frentes. A ideia é desmantelar por completo a infraestrutura de combate dos grupos, com alvos cuidadosamente selecionados. Com o tempo, isso pode significar a perda de uma capacidade militar significativa por parte do Hamas. No entanto, a guerra está longe de ser uma batalha simples e rápida. Para Israel, é uma questão de resistência e persistência, enfrentando não só ataques diretos, mas também uma guerra de desgaste contra forças que continuam a se adaptar e mudar sua abordagem. Mas, até que ponto isso será suficiente para garantir uma vitória definitiva? Esse cenário está prestes a evoluir. À medida que os reféns começam a retornar a Israel, o cenário se torna ainda mais complexo e emocional. O Hamas, como estratégia de comunicação, tem utilizado essas imagens de retorno para reforçar sua narrativa de resistência e vitória. Para muitos, essas imagens de reféns libertadores simbolizam uma luta, uma espécie de resiliência frente à opressão. É uma jogada de marketing de guerra, se assim podemos chamar, para fortalecer a moral dos seus seguidores e ampliar o apoio internacional. Ao exibir esses momentos de libertação, o Hamas tenta fazer com que sua resistência seja vista não como uma causa terrorista, mas como uma resistência legítima. No entanto, para Israel, essas imagens geram uma pressão imensa. A guerra não é apenas física, mas também emocional e psicológica. Ao mesmo tempo em que Israel celebra o retorno de seus cidadãos, esses momentos se tornam símbolos de sofrimento, e o governo precisa se posicionar estrategicamente, não apenas em campo, mas no espaço midiático. A narrativa é fundamental em uma guerra como essa, onde as imagens e vídeos têm um peso imenso na construção de um relato. O efeito dessas imagens nas populações tanto em Gaza quanto em Israel é significativo, e elas moldam o entendimento global sobre o conflito. Enquanto a libertação de reféns se desenrola, um dilema se apresenta. Israel tem que equilibrar sua política de segurança com a necessidade de responder à narrativa de resistência do Hamas, sem perder o apoio de sua população. As imagens de reféns libertadores, portanto, não são apenas uma simples estratégia de propaganda, mas uma peça crucial no jogo de poder e comunicação de guerra. Esse é um ponto delicado e de tensão, pois reflete a dualidade da guerra moderna, onde não se luta apenas no campo de batalha, mas também no terreno da percepção pública. E com isso, surge a pergunta: até que ponto as imagens de reféns libertadores podem influenciar o andamento da guerra? O papel do Irã no financiamento de operações terroristas na Cisjordânia e em grupos armados tem gerado uma preocupação crescente. Relatos indicam que o Irã estaria investindo até 7 bilhões de dólares para apoiar grupos como o Hamas, o que levanta sérias questões sobre a extensão da interferência iraniana no conflito. Esse financiamento não é apenas um apoio financeiro, mas também uma maneira estratégica de fortalecer forças que combatem diretamente Israel. O Irã, ao apoiar esses grupos, não só procura uma forma de pressionar Israel,
mas também de enfraquecer as alianças regionais e globais de Israel, criando um corredor de resistência armado e organizado ao redor de seu território. Esse tipo de apoio financeiro tem implicações diretas para o andamento da guerra. Com recursos à disposição, grupos como o Hamas conseguem se armar melhor, treinar suas tropas e desenvolver táticas de guerrilha mais eficazes. Isso, por sua vez, aumenta o custo da guerra para Israel e complica qualquer tentativa de resolver o conflito rapidamente. O financiamento do Irã ao Hamas pode ser comparado a uma injeção de energia nas forças que combatem Israel, tornando o conflito mais prolongado e desafiador. Para Israel, isso significa não apenas lutar contra o Hamas, mas também enfrentar uma rede de apoio internacional que tem interesses geopolíticos mais amplos. Além disso, o Irã também joga um jogo arriscado ao financiar esses grupos. Por um lado, fortalece sua posição no Oriente Médio, mostrando que tem poder de influenciar outros países e conflitos. Por outro lado, coloca sua própria segurança e estabilidade em risco, já que essas operações podem ser usadas por Israel como justificativa para uma expansão de suas próprias ações militares, até mesmo dentro do território iraniano. O que fica claro, porém, é que o financiamento do Irã não é apenas uma questão de dinheiro, mas um movimento calculado, destinado a inflamar ainda mais o cenário da guerra. Como isso afeta as outras potências envolvidas? E qual será a resposta internacional? As palavras de Donald Trump, ao comparar a situação dos reféns em Gaza com os campos de concentração nazistas, geraram um forte impacto na opinião pública internacional. Para muitos, essa comparação traz uma sensação de urgência e gravidade à situação, destacando a necessidade de erradicar o Hamas de forma definitiva. A analogia feita por Trump não é apenas uma questão histórica, mas um alerta sobre o que ele vê como uma opressão sem limites imposta aos reféns e à população civil de Israel. O ex-presidente foi direto ao ponto, sugerindo que a ameaça representada por grupos como o Hamas exige ações extremas para evitar que o sofrimento continue. Essa comparação, no entanto, gerou divisões. Para alguns, é uma forma excessiva de retratar a situação. Para outros, é um reflexo da dureza da guerra. Ao usar a imagem dos campos de concentração, Trump tenta provocar uma resposta emocional, algo que vá além da razão, para lembrar ao mundo a gravidade do que está em jogo. A analogia também coloca Israel em uma posição defensiva, como se estivesse diante de uma ameaça existencial e não apenas de uma batalha militar. Isso, por sua vez, aumenta a pressão para que ações mais drásticas sejam tomadas. Contudo, a comparação com os campos de concentração pode ter consequências mais amplas. Pode fortalecer a narrativa de um Israel contra o mundo e transformar a guerra em algo ainda mais polarizado. Israel, já pressionado, pode se ver em uma situação onde a necessidade de destruir o Hamas se torna não apenas uma questão de segurança nacional, mas também uma questão moral de justiça. A pergunta que fica é: até que ponto essas comparações realmente ajudam a resolver o conflito ou servem para amplificar as tensões de uma guerra já brutal? E, ao mesmo tempo, como as outras potências reagem a essa narrativa? Essa discussão está longe de acabar. Enquanto a guerra continua, Israel não descansa apenas nas ofensivas militares, mas também trabalha nos bastidores, tentando negociar estratégias para desmantelar o Hamas de uma vez por todas. A pressão por uma solução diplomática cresce, e os líderes israelenses buscam maneiras de ampliar os acordos de referência enquanto mantêm as operações militares em andamento. A situação exige um equilíbrio delicado entre força bruta e manobras diplomáticas, já que o objetivo é enfraquecer a posição do Hamas sem acirrar ainda mais os ânimos da comunidade internacional. Israel sabe que a eliminação do Hamas não será uma vitória rápida, e as negociações podem ser a chave para uma solução duradoura. Enquanto as tropas israelenses intensificam seus ataques, as negociações buscam garantir que os avanços feitos no campo de batalha sejam sustentáveis. Israel tenta pressionar outras nações a cortar qualquer apoio ao Hamas, e até mesmo considerar novas alianças regionais que possam facilitar a paz a longo prazo. Além disso, a diplomacia de Israel se concentra em evitar o ressurgimento do Hamas após a destruição de sua estrutura, o que tem sido uma preocupação constante. A chave aqui é uma mudança estratégica,
que combine a força militar com pressões políticas que possam desestabilizar a fundação sobre a qual o Hamas se ergue. Essas negociações não acontecem em um vácuo, e as relações internacionais desempenham um papel crucial. Embora o objetivo final de Israel seja eliminar o Hamas, a diplomacia também é um componente essencial para evitar mais escaladas de violência. Países aliados de Israel tentam influenciar os resultados, buscando também evitar que o Hamas se reagrupasse em outras áreas. Em meio a essa dança complexa de negociações e ataques, Israel e seus aliados estão constantemente reavaliando suas posições, cientes de que qualquer movimento em falso pode ter repercussões globais. Como essas negociações moldaram o futuro do conflito? E será que Israel conseguirá convencer o mundo de que a eliminação do Hamas é necessária para a paz duradoura? A morte da família Bibal gerou uma comoção mundial que intensificou ainda mais as pressões sobre Israel e sobre o Hamas. Esse ataque não foi apenas uma perda para a família Bibas, mas também um símbolo do sofrimento profundo que afetou ambos os lados da guerra. Imagens chocantes e relatos de testemunhas tornaram-se virais, alimentando uma onda de indignação em todo o mundo. Para muitos, o assassinato de civis, especialmente crianças, é um lembrete brutal de que os danos causados por essa guerra vão muito além do campo de batalha e afetam vidas inocentes. Esse tipo de ataque, que atinge alvos civis, é um dos aspectos mais condenáveis da guerra. O sofrimento da família Bibas não é apenas uma tragédia individual, mas também um reflexo das cicatrizes profundas que a guerra deixa na sociedade. Para Israel, essa morte acarreta uma sensação de urgência em eliminar o Hamas de maneira definitiva, pois ações como essa são usadas por grupos radicais para galvanizar mais apoio, recrutar mais membros e radicalizar ainda mais os locais. É difícil subestimar o impacto que um ataque brutal desse tipo tem na moral das tropas e da população israelense. Ao mesmo tempo, a repercussão internacional também pressiona para uma ação decisiva. As imagens de civis mortos não deixam dúvidas sobre os horrores da guerra, tornando ainda mais difícil para Israel justificar ações militares prolongadas, sem um compromisso claro de proteger vidas civis. Para muitos observadores, a morte da família Bibas é um momento crítico, que questiona a humanidade de todas as partes envolvidas. Isso nos faz pensar como a guerra, especialmente em situações como essa, afeta a percepção pública e altera a dinâmica da resistência. E como a busca por justiça pode, de alguma forma, pôr fim à perpetuação da violência. A guerra entre Israel e o Hamas continua intensa, com ataques que parecem não ter fim e uma resistência feroz do lado palestino. Israel segue sua luta contra o Hamas, enquanto a pressão internacional aumenta. O que você acha? Será que a vitória de Israel será possível, ou a guerra só se intensificará? Se você quer acompanhar mais sobre essa guerra e entender os próximos passos, se inscreva no canal e ative as notificações. Não perca nenhum detalhe.